O que mais a gente pode usar para construir uma relação positiva apesar das diferenças? Coisas do dia a dia da vida. Eu acho que é a conversa, né? O diálogo é muito importante. Você está copiando o que eu estou falando, o que eu escrevi aqui, né? Não, mas eu acho assim, é que nem sempre o homem está disposto a conversar. A mulher tem essa necessidade e nem sempre dá certo, né? Então, tem aquele dia que não tem escapatória, que a gente tem que sentar, olhar um para o outro e falar assim, agora a gente vai ter que conversar, né? Eu penso assim. Josué, e aí, Josué? Não, tem sempre uma coisa que as mulheres falam, né? E a minha também, discutir relação. E aí fica um negócio terrível. Mas eu acho interessante porque os pontos de vista para determinados assuntos, a maneira que eu penso, a maneira que ela pensa, a gente vai chegar num denominador. Num ponto comum para a gente viver bem, para viver bem em família. Então, é importante essas diferenças também para ninguém ser cópia, bem falado, cópia um do outro. Aí que graça, vamos colocar assim, vai ter o relacionamento se um é cópia do outro. Às vezes há necessidade, porque, eu sempre digo, depois da tempestade, vem a bonança. Então, na hora de acertar isso aqui, aí o relacionamento fica gostoso, fica diferente, prazeroso. E viver também dá prazer quando você consegue acertar essas diferenças. É verdade. Inclusive, nós vamos ter um programa, o Ceia de Casa, que vai falar justamente sobre discutir a relação. Né? Nós vamos ter esse programa aí que a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, sobre conversas e comunicação. Mas, dentro dessas diferenças que a gente está falando, a gente poderia também falar para os jovens que estão se preparando agora para casar, porque quando nós, por exemplo, estamos numa fase mais madura do relacionamento, porque a gente já aprendeu a aceitar o outro, entende um pouco mais o temperamento do outro, respeita, né? E a gente sabe, o outro está um pouquinho mais agitado e tudo, você já sabe que você tem que ficar mais na sua, mais tranquila, ou então o outro está magoado, o outro vem, conversa. E para os jovens que ainda vão começar, que cuidados, que conselhos, né? Tininha sempre arrebentando. Para os jovens, não errarem tanto claro, para os jovens, né, que conselho vocês dariam para os jovens que estão nessa fase de namoro, noivado, escolhendo alguém? Porque a gente já falou que escolher a pessoa certa, encontrar a pessoa certa não é garantia. Se a minha vida não for construída de uma forma a ajustar essa diferença, que conselho você dá para que ele possa encontrar essa pessoa certa? E eu sei que você gosta muito dos jovens, Josué, então vai lá, meu amigo. Olha, eu tenho 2 meninas e tenho uma agora com 16 anos. E isso que nós estamos falando aqui já veio na minha mente. O relacionamento da minha filha na escolha de um companheiro. E eu sempre digo o seguinte, observe bastante, antes de começar um relacionamento, o companheiro que você está querendo. Observe a tratativa, o trato dele com o pai e com a mãe. Como é que ele é? É bondoso, trata bem, é educado. Porque essa maneira de tratar a família é a mesma maneira que vai tratar você e a sua família. Então eu sempre digo, observe muito, preste atenção, seja amigo, vá na casa dele um período, veja como é que funcionam as coisas em casa, para você ter quase que certeza, falou bem, não sabemos se o relacionamento vai dar certo, vai dar bem. E outro lado, que eu sempre coloco aqui, né, pastor, a questão de religiosidade. Sim. Temor de Deus, porque você pode não ter muita coisa, mas se você tem o temor de Deus, você já é diferente. E já é mais fácil de tratar. Verdade. E como eu comentei no começo, essas questões assim de gostos mesmo, né? De viagens também, quem gosta de viajar, quem não gosta. Então, por exemplo, eu conversei com uma jovem que está planejando o seu futuro e está observando, escolhendo ainda os rapazes aí, né? Vendo quem vai ser o seu futuro. E ela disse assim, olha, o meu sonho é me casar e ser uma missionária. Viajar lá para a África, lá para outras regiões e me dedicar para o trabalho missionário mesmo. E ela vai ter, se a outra pessoa que ela escolher for uma pessoa que não tem esse sonho parecido, pelo menos, já vão começar com conflitos, né? Ou ela diminui um pouquinho, né, o sonho dela,
para se adequar ao outro, né? Ou tenta encontrar alguém que seja mais parecido com os seus sonhos e planos, né? Porque senão as pessoas serão diferentes, não tem jeito, serão diferentes. O problema é que se for diferente demais, e aí você tem que caminhar muito, muito para ajustar. Então, quanto mais próximo for a questão do gosto, né, a questão dos valores, a não questão iguais, né? Igual não vai próximos, haver, não é? né? Mas sejam compatíveis para negociar, para ajustar. E dispostos a abrir mão de algumas coisas também, porque não adianta você ir para um casamento, ou ao longo do casamento mesmo, você colocar aquilo que dentro de um quadrado e pronto, acabou ali, ninguém vai mexer e eu vou com todas as minhas forças defender isso aqui. Desde que não seja princípios, óbvio, né? Mas a gente também tem que ser flexível, né? Para ceder um pouco o outro também, para chegar num consenso, para não haver todos Sandra, esses problemas. você que diz que é bem quietinha, as quietinhas, elas pensam demais, pensam muito, guardam muito, às vezes falam um pouco, porque demora a falar, vai juntando, acumulando, né? Lá em casa tem um pessoal que é dessa linha aí. Bem, então, então é o seguinte, você pode dizer o que você quiser, não deve dizer o que você quiser. Como é que você tem que lidar nessa hora que a diferença aparece com a sua forma de expressar o seu pensamento, o seu sentimento, a sua emoção na hora que aparece a diferença? Como lidar com isso? Como que os quietinhos fazem? Pastor, eu tive que aprender isso, Opa. de esperar o momento certo para falar. Opa, o momento certo. Porque quando eu tentei falar no momento que a minha emoção estava aflorada, eu fui infeliz. Mesmo as quietinhas isso acontece, é? Acontece. Sim. É, Tininha? Então, hoje, ele sabe que às vezes se eu ficar quieta, me calar, eu preciso do meu tempo para poder depois ir conversar com ele, expor o que eu não gostei, o que eu acho que foi ali causou a diferença entre nós, né? Até de pensamento. Sim, eu concordo com o que você está falando, porque eu também sou desse time das mais quietas, time né? das quietinhas. Então, a gente tenta fazer assim o mais certo possível, que a gente consegue. Quando é orientador educacional, igual ela E a Tininha eu também já foi, né? faz muito tempo. Então, a gente planeja muito e tudo, e mede as palavras e tudo, mas a gente que é mais quieta, a gente tende a guardar mais mesmo, né? E na hora que vai falar, às vezes não é no momento certo e ainda acaba falando demais e acaba machucando. Interessante que a quietinha não fala muito, mas nessa hora fala demais. Como é que é esse negócio? É possível. Porque ela raciocina muito, eu penso Planeja. muito. E às vezes a gente mexe na ferida, né? Então precisa saber como conversar. Né? Josiana, Ele não temos vai um se minutinho, aguentar. vai. Só uma parte. Por isso que os homens são mais explosivos e são os que pedem mais perdão. Sim. Porque Sim, é verdade. é explosivo, sabe que atropelou, que falou demais, que machucou. Então os homens são aqueles, ó, perdão, me desculpa, perdão, me desculpa. E ela sabe disso, perdão, me desculpa, perdão. Para poder... Olha, você falou alguma coisa, um ponto muito interessante, a questão do perdão dentro das diferenças, né? De aprender a perdão, né? De aprender a pedir o perdão, de aprender a dar o perdão, lidar com isso, né? E os homens acabam mesmo sendo os que são mais, assim, extrovertidos, mais coléricos, assim, fala mais mesmo, sem, às vezes, pensar um pouco, né? E depois, quando falou, já foi, né? Vamos lá pedir perdão. Vamos lá, mas os homens também, aqueles que são muito quietos, né? Esses também lutam com essa dificuldade de lidar com as diferenças. Amigos, olha que alegria, foi um prazer, pena que o tempo já acabou. Tem um povo aqui na minha orelha, aqui, né? Que fica, olha, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Então, agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer poder recebê-los aqui em casa. Tininha, como eu sempre digo, é uma boa companhia, podem continuar um pouco mais com Tininha e eu vou ter aqui uma conversa bem no particular com os nossos amigos da TV Novo Tempo, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindos, volta outra vez. Obrigado. E a gente fica aqui no suquinho. No suquinho, né? Vocês podem tomar um Que suquinho. desafio, não é? Desafio tremendo lidar com as diferenças, porque todos nós somos diferentes. A Bíblia nos ensina, hoje eu quero fazer diferente, eu quero sentar primeiro, porque o texto é um pouco grande. Se tiver uma Bíblia, você pegue sua Bíblia aí, livro de Mateus, o capítulo 7, do verso 1 até o verso 5.
Diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que você julga, você vai ser julgado. E com a medida que você medir os outros, você vai ser medido também. Porque vês tu o argueiro, né, uma coisa grande que está no olho do teu irmão, mas não repara na trave, o argueiro é uma coisa pequena, e a trave é uma coisa grande que está no teu olho, por que você faz isso? Como você vai dizer para o teu irmão, olha, deixa-me eu tirar o argueiro do teu olho, um cisco que está no teu olho, quando no teu olho tem uma trave? Sabe o que ele diz para mim? Hipócrita, você é um hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o pequeno cisco, o argueiro que está no olho do teu irmão. É desafiador perceber que nós somos diferentes e que lidar com as diferenças é uma necessidade, mas nem sempre é uma coisa fácil. Pensar diferente de mim, ser diferente do que eu penso, ter nascido e sido educado em um lugar diferente, de forma diferente, não quer dizer necessariamente que ele está errado. Eu tenho que ter respeito para com o outro a ponto de dar a ele o direito de ser quem ele é, de tirar proveito de suas fortalezas, de suas qualidades, de seus atributos positivos, de não dar valor demais para aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito. Aquele sábio, de fato, ele para ouvir o outro, para escutar o outro, para aprender com a forma de ser do outro a ponto de tornar-se uma pessoa maior, mais forte, mais completa e mais poderosa em suas ações e decisões. Você que está me ouvindo aí, você, não, pastor, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe mesmo o que eu passo. Cada um de nós tem suas lutas e limitações, dificuldades. Agora, abra mão do seu orgulho, abra mão do seu direito, abra mão da sua forma de pensar. Coloque o outro no centro, coloque o outro no foco, assim como Deus faz comigo. Ele me coloca no foco, no centro, e por isso me aceita e me ama e me transforma pelo seu amor que redime. Eu não sei qual é a sua luta, mas uma coisa eu sei, você pode e deve parar um pouquinho, refletir, olhar as diferenças, fazer as bênçãos e não barreira, tornar seu casamento mais forte, mais feliz e mais saudável. Por tudo isso eu quero orar com você e pedir que Deus dê ricas bênçãos sobre você e sobre sua casa. Vamos orar. Pai de amor que está no céu, somos gratos por teu cuidado e bênçãos. Nós temos a mania de julgar o outro, a sua ação, a sua forma de ser, de pensar. E esquecemos de julgar a nós mesmos, de olhar para nós, para nossas limitações, para nossas debilidades. E em vez de lutarmos para mudar o outro, quem sabe podemos lutar para compreender, para aceitar, para tirar proveito daquilo de diferente, bom e positivo que o outro tem, para tornar a minha família um lugar mais sadio, mais seguro e mais amoroso. Obrigado porque o Senhor me ama, obrigado porque o Senhor está disposto a salvar a minha casa, a minha família, o meu lar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você. Olha para o outro com carinho. Aceite as diferenças, faça delas bênção para a sua vida. Nos encontramos na semana que vem aqui no Lar e Família, um programa feito com muito carinho da nossa família, eu e Tininha, para a sua família. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau.